Em nosso estudo de hoje é a lição 122 do livro Palavras da Vida Eterna, convite ao estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Palavras de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas por que a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor, entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamados a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar, realizando o melhor e auxiliar na extensão do bem realmente demanda discernir. A gente lembra que a gente vai encontrar um jargão na doutrina espírita, quando o Espírito de verdade traz essa mensagem, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Quando a gente encontra um versículo em que Pedro, o apóstolo, está nos convidando também à importância do estudo, a importância da busca pela ciência, e ainda mais no contexto, né, que na verdade é a continuação, né, do mesmo tema do estudo de ontem. O que acontece? Vamos lembrar que fé, caridade também precisam de estudo, como vem dizendo aqui o Emmanuel para a gente no texto de hoje. Emmanuel vem lembrar uma coisa que a gente está sempre analisando, quando a gente pega aquela primeira carta aos Coríntios, que termina com Paulo falando, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, a mais importante de todas é o amor, é a caridade, né? E a gente fica, mas por quê? É mais importante até do que a fé? O Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente, que você vai encontrar pessoas com muita fé mesmo, a pessoa com fé a ponto de, às vezes, se encarcerar e ficar o dia inteiro em oração, de ter um amor que é inquestionável a Deus, e, enfim. E essa fé, sem o conhecimento, faz com que a pessoa se feche naquele... A pessoa chega ao ponto até de fazer orações desejando o mal da outra. Quer dizer, parece uma coisa, né, paradoxal. Por quê? Porque ele está tendo apenas a fé, mas não está tendo conhecimento. Ele não chegou a ver o Evangelho de Jesus, que recomenda como condição para a sua salvação, entre aspas, até que ele ame o inimigo, que ele aprenda a perdoar 70 vezes 7. E você vai encontrar dentro do estudo da fé, o Emmanuel deu o exemplo da fogueira, da Inquisição, né? Mas a gente sabe que até hoje as pessoas fazem fé, fazem oração pedindo a Deus para afastar uma pessoa do convívio dela. E utiliza ainda, né, afasta o inimigo de mim. E quem é o inimigo? É aquele que está contrariando no momento, é aquele patrão
que não está cumprindo a exigência que ele queria, é aquele vizinho que é complicado, são os desafios normais da vida. Ele chama de inimigo e pede, através da fé, para que essas pessoas sejam afastadas do seu caminho. A mesma coisa que o aluno pedir, pelo amor de Deus, para o professor não aplicar a prova, porque ele não vai ter condição nunca de ser aprovado, né? E depois ele vem falar também da bondade, né, no pretérito. A pessoa tem muita bondade, mas não sabe como fazer as coisas. Então o que acontece? A gente sabe muito bem que a teoria, ela ajuda muito, mas a teoria tem que ter depois a prática, né? A gente vai encontrar pessoas que partem do contrário. A pessoa não teve teoria nenhuma e começou a fazer e foi descobrindo na prática como se faz. Isso acontece com muita frequência. Só que quem costuma fazer isso, a pessoa fica estagnada naquele conhecimento muito pequeno que ela tem. Vou dar um exemplo aqui mais simples para a gente poder entender do que o Emmanuel está dizendo. Um pedreiro que tem aprendido desde cedo a ser primeiro ajudante de obra e aprender a manusear o cimento junto com a argila, e aprende a fazer sua obra, o que acontece? Se ele não estudar, ele não está acompanhando o que está acontecendo de mais moderno, quais são os produtos mais novos, e ele vai ficando superado quando aparece um profissional novo e fala, peraí, para infiltração agora, por exemplo, existe um produto novo, você não precisa mais quebrar tudo, não, agora você faz um furo a cada metro e aplica um produto químico ali que, ué, mas já existe isso? Existe, mas a pessoa não estudou, não viu, e daqui a pouco esse produto também fica obsoleto. A gente continua dentro da ciência descobrindo coisas novas e as coisas vão aparecendo. Então, o tempo todo está sendo exigido da gente, né, aprender sobre novas ferramentas, são novos equipamentos, e aí? A gente está ficando obsoleto, está ficando só na prática, está esquecendo do estudo. A gente vai encontrar também pessoas que estudam e elas não conseguem ir para a prática também do que estudaram. É muito comum isso também. E pessoas que acabam até descobrindo que tem mais afinidade com o ensino do que com a prática em si mesmo. Eu vou falar aqui da minha área, né? Eu conheço muitos músicos que são excelentes professores de música, mas não são virtuosos como música. Porque na música, a pessoa, para ser virtuosa, não é só ela ter técnica, ela também tem que passar sentimento, ela tem que emocionar os ouvidos que estão apreciando. Então a gente vê pessoas que, inegavelmente, a pessoa tem o conhecimento teórico de tudo, de harmonia, de melodia, de tudo, mas quando chega na hora de tocar, você vai ver um outro que nunca estudou tocando muito melhor, porque chega ao coração da pessoa acima de tudo. Então, o Emmanuel hoje vem chamar a atenção desse texto aqui do Pedro, precisa o tempo todo de estudo. A gente precisa o tempo todo estar tendo acesso a novas informações, atualizando tudo o que está acontecendo, procurando entender também o porquê das coisas, porque a gente sabe que é muito comum também essas estratégias de marketing que tem nos dias de hoje, elas serem apenas para desviar a gente da verdade e colocar a gente no caminho do consumismo. Então a gente vai ver, né, olha, esse material tal, agora foi descoberto que ele está causando câncer. Aí daqui a pouco vem alguém e fala, nunca causou câncer esse negócio. Na verdade, era um produto novo que estava chegando, fez uma propaganda para que aquilo ali fosse vendido mais do que esse produto aqui antigo. Mas você vê assim, foram gerações e gerações que usaram esse produto antigo e não tiveram câncer. Por que teria a partir de agora? É porque está sendo propaganda e marketing do outro produto novo que está chegando. Então, a gente precisa o tempo todo estar utilizando também do conhecimento e do estudo. Então, ele termina aqui a lição de hoje, ó, ele fala assim, é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. A caridade e a fé têm que ter esse conhecimento. Tanto uma como outra na mesma medida. Às vezes a pessoa não sabe fazer a caridade. Vou levar comida para morador de rua. Leva uma comida temperada demais, faz o morador de rua, coitado, passar mal. Então a gente tem que aprender, sim, com a teoria, como exercitar a fé e como exercitar a bondade da melhor maneira possível. Muito obrigado, Emmanuel, por mais essa reflexão.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.